E neste final de semana, infelizmente, as coisas podem ficar piores para a equipe do Bahia, viu, gente? Se por acaso a equipe do Bahia não vencer a equipe do Botafogo no próximo fim de semana, principalmente se perder, o negócio vai ficar muito feio para o Bahia, vá. O Bahia, que neste momento está na 8ª colocação da Série A, pode cair até para a 13ª e 14ª. E eu tenho como provar isso. Óbvio que, é claro, vai depender de uma conjuntura de resultados, né? Primeiro, a derrota do Bahia, que faria com que o Bahia perdesse uma posição para o Botafogo. Já começa por aí, né? O Botafogo passaria o Bahia na tabela de classificação, porque o Botafogo está na 10ª colocação, eu já vou mostrar para vocês, tá? Está na 10ª colocação do campeonato, mas tem 22 pontos, um ponto a menos que o Bahia. E o Botafogo também tem 16 jogos, igual o Bahia, tá? Ou seja, o Botafogo também tem um jogo a menos, igual o Bahia. Ok, gente? Já que o Cruzeiro tem 17 jogos, o Atlético Mineiro tem 17 jogos, o Internacional, ou seja, tem equipes que já tem um jogo a mais do que Flamengo, Bahia, Botafogo, Vitória e por aí vai, ok? Então, se o Bahia perder do Botafogo no próximo fim de semana, o negócio vai estar feio. Eu não sei se eu digo ontem ou hoje, mas era mais ou menos 00:10 aqui da Costa Rica, ou seja, já era quinta-feira, não, hoje é quarta, já era madrugada de terça para quarta-feira, eu estava conversando com o Tom. Aí no Brasil já era 3 horas da manhã, aqui meia-noite, aqui eu estou 3 horas a menos. Eu estava conversando com o Tom no WhatsApp e tal, e a gente estava falando sobre isso, do risco do Bahia perder muito mais posições, não é apenas uma posição ou duas não, perder 4 ou 5 posições, caso não vença o Botafogo no próximo fim de semana, correndo o risco de ser ultrapassado pelo Vitória e não só, ok? Por muito mais times. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo, a situação do Bahia não tá bonita, o Bahia precisa realmente vencer a equipe do Botafogo. Aí eu trouxe a tabela de classificação apenas do 8º colocado, que é o Bahia, até o 16º, que é o Vasco, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá? Então vamos dar uma olhada aí. O Bahia tem 23 pontos, 16 jogos. Aí você vê o Cruzeiro também com 23 pontos, você vê o Botafogo com 22 pontos, o Vitória com 22 pontos. Essas seriam as equipes da Sul-Americana por enquanto. Depois, Atlético Mineiro com 21 pontos, Internacional com 21 e Grêmio também com 21. Além do Corinthians, que tem 21 pontos. Todos esses times aí, todos, do Corinthians, que é o 15º, até o Cruzeiro, que é o 9º, podem passar a equipe do Bahia se vencerem os seus jogos. Eu já vou explicar isso, tá? Apenas o Vasco, que tem 20 pontos, caso o Vasco ganhe e o Bahia perca, o Vasco vai a 23, mas é quase que impossível o Vasco passar o Bahia no critério de desempate, porque o Bahia nesse momento tem um saldo positivo de 1 gol e o Vasco tem um saldo negativo de 6. Então é quase que impossível o Vasco vencer e passar o Bahia, tá? Quase que impossível. O Vasco teria que golear alguém e o Bahia teria que ser goleado, ok? Mas goleado de verdade, né? 1, 2-0, 3, né? Goleado, 5, 6, 7, goleado. Então, gente, é meio complicado, tá? Agora, do Corinthians, que é o 15º, até o Bahia, todos podem ultrapassar o Bahia. Porque se você tem 21 pontos, 22, 23, 24. 3 pontos, você fica 1 ponto acima do Bahia. Se você tem 22 pontos, você fica 2. Se você tem 23, você fica 3. Portanto, eu vou trazer aqui para vocês agora alguns resultados que podem acontecer de alguns jogos que você, torcedor do Bahia, vai ter que torcer para não dar certo. Porque, claro, tudo depende também de uma derrota do Bahia, né? A gente aqui está fazendo uma especulação caso o Bahia perca e outros clubes ganhem. Se o Bahia ganhar, seguimos o barco. Mas se o Bahia perder, empatar também não é bom não, tá? O Bahia tem que ganhar. Começamos primeiro pelo jogo do Bahia, né? Bahia e Botafogo. Eu coloquei um retângulo, esse retângulo aí, essa animação, no clube que, se vencer, passa a equipe do Bahia, tá? Então vocês estão vendo aí que no próximo sábado, dia 30, às 17h30, 17h30 horas, se o Botafogo vencer a equipe do Bahia, como o Botafogo está rotulado aí, né, com esse retângulozinho animado, o Botafogo já passaria o Bahia já perderia uma posição. Então, vamos fazer uma conta aqui. O Bahia cairia para a 9ª colocação.
No jogo Cruzeiro e Fluminense, que será no domingo, dia 31, se o Cruzeiro vencer o Fluminense, o Cruzeiro também passaria o Bahia. Então o Bahia cairia para a 10ª colocação. No dia 30, sábado, o Vitória joga com a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. Se por acaso o Vitória vencer, o Vitória também passa a equipe do Bahia. E o Bahia cairia para a 11ª colocação. Aí o clássico, né? Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco, se vencer, empata em pontos com o Bahia, mas não passa o Bahia. Mas se o Atlético Mineiro vencer o Vasco, o Atlético Mineiro passa o Bahia. E aí o Bahia cairia para a 12ª colocação. E agora 2 jogos interessantíssimos. Red Bull e Internacional. Se o Red Bull vencer o Internacional, tá de boa. Mas se o Internacional vencer o Red Bull, o Bahia cai para a 13ª colocação. E aí o clássico, confronto direto Grêmio e Corinthians. Se o Grêmio vencer, o Grêmio passa o Bahia cai para a 15ª colocação. Se o Corinthians vencer, o Corinthians passa o Bahia cai para a 15ª colocação. Gente, vamos lá ver o seguinte, tá? Eu sei que são muitos jogos que o Bahia necessitaria perder e todos os outros clubes necessitavam ganhar. Eu sei disso. Mas vamos lá ver. Bahia e Botafogo. O Botafogo seria o primeiro time a passar o Bahia. Cai da 8ª para a 9ª. 9ª colocação, Bahia. Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro joga em casa. Se o Cruzeiro vence, o Bahia cai para a 10ª colocação. Segundo time a passar o Bahia. Cai para a 12ª colocação. Para a 10ª colocação. Santos e Vitória. O Vitória vai poupar time hoje, tá? Pela Copa do Nordeste, o Vitória vai poupar time para ir com força total para Vila Belmiro. E a fase do Vitória é boa e o Santos está na zona de rebaixamento. Então, se o Santos vence, o Bahia cai para cairia do 11ª colocação. Então, se Botafogo, Cruzeiro e Vitória vencem e o Bahia perde, o Bahia já cairia aí já cai para a 11ª colocação e o Vitória passa a equipe do Bahia. Depois tem Vasco e Atlético Mineiro, um confronto direto aí. Só que se o Vasco vencer ou for empate, ótimo, porque segura o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro vencer, já seria mais um clube a passar o Bahia. Então seria 9ª, 11ª, 12ª colocação. O Bahia cairia para a 12ª colocação. E depois tem Internacional e Red Bull. Se o Internacional vence, Bahia cai para a 13ª. E no clássico Grêmio e Corinthians, que é um confronto direto, se um dos dois vence, o Bahia cai para a 14ª colocação. Nada é absurdo, gente. Tudo isso pode acontecer. O Botafogo pode vencer o Bahia e os demais clubes, Cruzeiro, Vitória, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio ou Corinthians, podem vencer os seus adversários e passarem o Bahia. O Bahia corre sério risco de cair, talvez, para a 14ª colocação do campeonato, se não vencer a equipe do Botafogo. Se empatar, vai somar um pontinho, tal, é diferente. Se perder, lascou, porque vai ter que torcer para o Cruzeiro não ganhar, vai ter que torcer para o Vitória não ganhar, vai ter que torcer para o Atlético Mineiro não ganhar, vai ter que torcer para o Inter não ganhar e vai ter que torcer para Grêmio ou Corinthians não ganhar. Aí o ideal seria empate, Grêmio e Corinthians empatar, porque aí os dois ficam atrás do Bahia. Segura os dois, né? Tromba, gente. E aí eu e Tom Bahia, nós estávamos falando sobre isso na madrugada. E aí os jogos da 18ª rodada, Flamengo e Coritiba, Atlético Paranaense e Mirassol. E aí começa, né? Começa o drama do Bahia. Grêmio e Corinthians. Já falei aqui sobre isso. Bahia, Botafogo e Santos e Vitória. Grêmio e Corinthians, quem ganhar passa o Bahia. Botafogo, se ganhar, passa o Bahia. Vitória, se ganhar do Santos, passa o Bahia. Red Bull Internacional, Vasco e Atlético Mineiro. Aí, ó, Internacional se vencer, passa o Bahia. Atlético Mineiro se vencer, passa o Bahia. Depois Palmeiras e Chapecoense, aí é um jogo que não interessa ao torcedor do Bahia. Depois Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro no Mineirão, se vencer, passa o Bahia. E o último jogo, Remo e São Paulo, aí esse jogo não interessa a equipe do Bahia. Portanto, gente, tem que ser uma falta de sorte. Olha, se realmente acontecer do Bahia perder do Botafogo, e Vitória vencer, Atlético Mineiro vencer, Internacional vencer, Cruzeiro vencer e Grêmio ou Corinthians, um vencer o outro, meu amigo, aí é para demitir Cadu Santoro, elenco do Bahia, Rogério Ceni, porque tudo conspira para dar errado para essa gente, porra. Tudo conspira. E sabe o que é pior? Aí só tem realmente um confronto direto. Vê que falta de sorte. Só um confronto direto, que é Grêmio e Corinthians. Porque o Vasco e o Atlético Mineiro nem é tanto confronto direto. Porque se o Vasco vencer, não passa o Bahia. O Vasco vai aos mesmos pontos do Bahia, mas fica atrás do Bahia na tabela. Então, confronto direto mesmo, que um pode atrapalhar o outro, é Grêmio e Corinthians. No resto, são times que jogam por uma vitória para passar o Bahia. Caso o Bahia perca
O Bahia. E jogam contra times que ou estão acima do Bahia ou bem mais abaixo, que não faz diferença alguma. Portanto, meu amigo, que situação se meteu o Bahia, viu? Sério. Eu sei que vão vir aqui torcedores do Bahia me criticando, me xingando, dizendo um monte de coisa, mas para pensar. É culpa minha, é? É culpa minha se a tabela se mostra assim? É culpa minha se os influenciadores do Bahia não mostram a verdade para vocês? Porque ninguém tá falando sobre isso, né? O Tom, com exceção do Tom, o Tom disse a mim de madrugada que chegou a falar sobre isso, tal, de que o Bahia pode realmente despencar na tabela. Se o Tom me disse que falou, então eu acredito nele, que não dá para ver vídeo de todo mundo. Mas assim de canal que não tá dizendo nada. Os caras estão mudando o foco, falando de Alejo, falando não sei de quê, tal, de contratação, não sei de quê, mudando o foco. A verdade é essa aí. O Bahia pode cair para 14ª colocação no próximo fim de semana agora e ficar 2 pontos da zona de rebaixamento e ver o Vitória passando por vocês. Essa é a realidade. Realidade que boa parte da mídia do Bahia não mostra, porque não pesquisa e não quer mostrar, não tem coragem de mostrar. Aí está a realidade, nua e crua. Esse é o Bahia de agora. Esse é o Bahia de agora. Agora, se o Bahia vencer, beleza. Venceu. Não é? Vamos respirar. Continua, talvez até suba um pouco mais na tabela. E vamos para as férias da Copa do Mundo. E lá pro dia 22 de julho a gente vê o que é que a gente faz. Mas se perder do Botafogo, pai, vocês vão ter que secar uns 5 ou 6 jogos. Senão o fumo entra. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.